Olá pessoal do IER10, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui a nossa primeira aula online, tá? Então nós vamos falar de função de segundo grau, ou a função quadrática, ok pessoal? Conceito, chama-se função polinomial do segundo grau, ou uma função quadrática, qualquer função do conjunto dos números reais, ok? Dada por uma lei da forma f de x, que é o nosso y, né? Igual a x² mais bx mais c. Onde a, b e c são números reais com esse a diferente de zero. Porque se ele for igual a zero, fica uma equação de primeiro grau, tá? Identificação de coeficiente da função quadrática. Então, vamos pegar aqui dois exemplos de função quadrática. Eu vou te mostrar quem é o a, o b e o c. Este a, esse b e este c. Então, aqui, ó, o a é o que acompanha o x², que vale 2. O b que acompanha o x, que vale menos 3, ó, nome e sobrenome, menos 3, tá? E o c, o termo independente, 5. Aqui, ó, essa outra, 4x mais 8x² menos 4 igual a 0. O a é igual a 8, ó, mais 8. O b igual a 4, que acompanha x, e o termo independente, menos 4. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vou te mostrar agora o gráfico de uma função de segundo grau. O gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. E ela tem dois tipos, ou a concavidade voltada para cima, quando o meu a for maior do que zero, ou a concavidade voltada para baixo, quando o meu a for negativo, menor do que zero. Beleza? Raízes ou zero da função. O que é o raiz ou zero da função? São os pontos que a minha função ocupa no eixo x, no eixo das abscissas. Então, para determinar essas raízes ou zero da função de segundo grau, eu tenho que resolver essa equação de segundo grau. Eu transformo a minha função numa equação de segundo grau. Como eu faço isso? Igual ela a zero e resolvo lá por Bhaskara, né? X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Eu resolvo essa equação e acho meus dois pontos, x1 e x2. Bom, aqui eu estudo do discriminante da minha função de segundo grau. Você já estudou isso com a equação de segundo grau. É a mesma coisa, ó. Se o meu a for maior do que zero, a minha função tem duas raízes reais, ó, x1 e x2, beleza? Se o meu delta for igual a zero, eu tenho um único valor para x, x1 igual a x2, x1 igual a x2, ó. Os dois tipos, ó, com cavidade voltada para baixo, com cavidade voltada para cima, para baixo. Se o meu delta for menor do que zero, a minha função não tem raízes reais e aí ela não encosta no eixo x. Deixa eu lembrar você, quando nós trabalhamos com a equação de segundo grau, então você sabe que você termina aqui porque o meu delta fica negativo, você não consegue resolver a minha equação de segundo grau. Para a função é diferente. Você resolve, a única coisa que acontece é que ela não encosta, essa função ela não encosta no eixo x, tá vendo? Ela não encosta. E aqui ela tem concavidade voltada para cima e aqui com voltada para baixo, porque aqui meu a é maior do que zero e aqui meu a é menor do que zero. Bom, vamos estudar o crescimento e decrescimento dessa função. Quando o meu a for maior do que zero, então ela é positiva, né? Com cavidade voltada para cima. Repara, ó. O meu a maior do que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Quando o meu a for menor do que zero, a minha concavidade é voltada para baixo. Tá vendo aqui? Isso é o crescimento e o decrescimento. Cresce e decresce. Agora vamos estudar o sinal desta função de segundo grau. Bom, para se estudar o sinal da função de segundo grau, deve-se adotar alguns procedimentos. Um deles é, determina-se as raízes da função. O que significa isso? Eu resolvo a minha função de segundo grau e acho x1 e x2. Marca-se essas raízes em uma reta, caso elas existam, né? Se eu tiver duas raízes, ó, x1 e x2, para isso meu delta é positivo, meu delta é maior do que zero, então eu tenho duas raízes, tá? Se tivesse uma só, ela encostaria aqui, só um valor. Analisa-se a concavidade da parábola. Como é que eu analiso a concavidade? Quando o meu a é maior do que zero, quando o meu a é menor do que zero. Neste caso, o meu a é maior do que zero, concavidade voltada para cima. E faço o estudo do sinal. Acima do eixo x, ela é positiva. Abaixo do eixo x, ela é negativa. Ok, vamos estudar agora o vértice da parábola, tá? Então, o que é o vértice da parábola? É o encontro do x do vértice com y do vértice. Aonde eles se encontram? Ou no ponto mais alto ou no ponto mais baixo. Neste caso aqui, neste exemplo, eu estou estudando no ponto mais alto da parábola, tá? Ponto mais alto. Então, como é que eu faço isso, né? Bom, primeira coisa, eu tenho que encontrar esse x do vértice. Como é que eu encontro o valor do x do vértice? Olha, eu somo x1 mais x2. Quanto que é 0 mais 4? 4. Divido por 2. 2.
Este cara aqui, ó, é o meu x do vértice. E como é que eu encontro o meu y do vértice? Meu y do vértice eu posso encontrar da seguinte maneira. Eu pego o valor do meu x do vértice e substituo na minha equação ou na minha função, tá? E aí eu encontro o y do vértice. Existe outra forma? Existe. Nós vamos ver já já, tá? Já já. Primeiro deixa eu te falar sobre o eixo de simetria. Eixo de simetria, eu divido a minha parábola em duas partes. A parte crescente, ó, tá crescendo. Aqui é o ponto mais alto da minha parábola. E aí depois aqui é a parte decrescente da minha parábola. Então o eixo de simetria divide a minha parábola em duas partes, ok, pessoal? Então vamos lá. Então vamos determinar aqui o meu x do vértice e o y do vértice. Então para determinar o vértice da minha parábola, fazemos o seguinte, ó. Calculo a média aritmética das raízes, ou seja, somo x1 mais x2 e divido por 2. Eu acho o x do vértice. Quando eu encontro o x do vértice, eu substituo aqui, ó, né, o valor de x que eu tenho. O a eu já tenho que é a parte numérica, b é parte numérica e c é parte numérica. As incógnitas x ao quadrado e x. Então eu pego esse x do vértice que eu encontrei aqui, substituo aqui, ó, elevo ao quadrado, multiplico por a. Aqui é só multiplicar direto, somar com c, e aí eu tenho meu y do vértice, ok? Bom, existe uma outra maneira? Existe. Ó, quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Ah, então é só calcular o valor do delta e dividir por 4a. É, só encontrar aqui o delta, que você já vai resolver naturalmente, tá? E aí você divide por 4a, você acha o y do vértice e você marca os pontos na parábola, do x do vértice e do y do vértice. Aí você vai estudar depois a concavidade, se ela está voltada para cima ou para baixo. Ok? Bom, neste caso aqui, ó, outro ponto importante da parábola é o ponto de intersecção da função com o eixo y, que é esse ponto aqui, ó, né? Esse ponto aqui. Como é que eu encontro esse ponto? Eu chamo x de zero. Então eu pego aqui, ó, 0 ao quadrado é 0, vezes a, 0, mais 0 vezes b, 0. Então meu y, que é f de x, vai ser igual a quem? Igual ao c. Então, meu y sendo igual ao c, o termo independente é o valor que a minha parábola vai encontrar com o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Concavidade é voltada para cima, porque o meu a é maior do que 0, tá? Então, ele é positivo, concavidade voltada para cima. Eu tenho x1 e x2, porque o meu delta também é maior do que 0, meu delta é positivo. Então, estou marcando aqui x1 e x2. Ok, pessoal? Bom, pontos de máximo e mínimos de uma função quadrática. O que é ponto de máximo e ponto de mínimo, né? Repare, essa função aqui, ó, tem a concavidade voltada para cima. O x do vértice com o y do vértice vai me dar o vértice aqui embaixo, ok? Esse vértice aqui embaixo da parábola é chamado de valor de mínimo, ou ponto de mínimo, tá? Repare que aqui é o meu C, ó, onde ela encontra o eixo das ordenadas. Este aqui, ó, do ponto do vértice, tá vendo? Ó? Aqui, ó, do vértice da minha parábola, aqui embaixo, para cima é a imagem da minha função. Repare que ela é uma função crescente, tá? E aqui, ó, ela vai até o infinito a imagem, beleza? Aqui, ó, ao contrário deste, é este aqui, ó. A parábola voltada para baixo, tá? O meu y do vértice é meu ponto máximo da parábola, aqui, ó, meu ponto alto, tá vendo? É o valor de máximo que eu tenho. Ela faz a curva aqui em cima, ó, tá? X do vértice é a média dos dois, né? Que é o x do vértice. Então, aqui, ó, o x do vértice com o y do vértice vai me dar o vértice. Isso aqui é o ponto de máximo, tá? Aqui é onde a parábola faz a curva, é o vértice da minha parábola. E é o valor de máximo. E aqui, ó, isto aqui é a imagem da minha função. Ela vai do vértice até o menos infinito. Repare que ele vai para baixo, tá ok? Então, quando eu tenho a concavidade para cima, a minha imagem vai até o mais infinito. Quando eu tenho a concavidade para baixo, a minha imagem vai até o menos infinito, ok? Aqui é outra explicação, ó, ponto de máximo e ponto de mínimo. Ó. Quando o meu A for menor do que zero, ou negativo, minha concavidade é voltada para baixo. Aqui o x do vértice, ó, tá? Que é o vértice da minha parábola, com y do vértice. Aqui, ó, parábola voltada com concavidade para cima, meu A é maior do que zero, então x do vértice e y do vértice, eu tenho aqui o vértice da minha parábola, eu tenho o ponto de mínimo, e as duas equações, ó, x do vértice é igual a menos b sobre 2a, e y do vértice é menos delta sobre 4a, ok, pessoal? Bom, aqui eu vou deixar para vocês uma liçãozinha, a unidade 5, função quadrática, que está na página 117, eu gostaria que você lesse esse conteúdo e fizesse esses exercícios aqui, ó, 1, 2, o 3, o 4, o 7 e o 9 da página 128 e o 19, 20, 22 e 30 da página 132. E os gabaritos eu vou disponibilizar para vocês no Classroom, tá ok, pessoal? Então, muito obrigado, até uma próxima aula.
Abraço a todos.